chegando quase aproximadamente 12 anos, eu tive uma experiência doida. Que eu fui sentado onde eu morava num sítio, e meus pais, né, eram caseiros, e o sítio era muito alto, então você contemplava ali no campo campestre. Tinha visto. Tinha visto aqueles montes lá, cara, e num dia, rapaz, foi um rapaz ajudar meu pai no sítio. E ele sentou e começamos a contemplar os montes e olhar, cara, até interessante, porque na época era só terra, não tinha condomínio nem nada. Agora, isso que eu ia falar, agora vai contemplar as casas. E até então tu não tinha contato nenhum com a igreja. Nenhum. Beleza. Nenhum. Aí o que eu tô falando é a oração da minha avó, da né? tua avó. Tava gerando Cristo em mim. Paulo diz assim, eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Então nós geramos Cristo nas pessoas, não é só falando. Né? É oração. É oração. E aí, cara, eu sentado com ele conversando, e aí você falando assim, a vida de um discípulo de Jesus é doida porque ele entende de verdade, ou começa a entender o sentido da vida, o que é a vida de verdade. E aí conversando com ele, assim, tocando ideia, ele falou assim, pô, a vida é vã, né? Ele falando com você. Comigo, mas também não é crente. Até hoje, até esse dia eu tava conversando com ele. Até a Luiz Rocha, se você estiver vendo aí também. Se já é Rocha, tem Rocha do mundo, né? E aí ele falou assim, cara, eu tô trabalhando com teu pai aqui, mas pra quê? Aí ele começou, um dia eu vou morrer, tudo que eu construí não vai adiantar de nada. Cara, eu caí, eu parei e comecei a pensar. Será que acaba mesmo? Eu pensei assim, pô, verdade, cara, a vida não tem sentido. Eu nasci, vou crescer, trabalhar e acabou, como Salomão diz, né? Cara, e assim, foi tão doido, foi num nível tão intenso que eu senti que eu fiquei mais que uns 2 ou 3 dias, sem nada fazer sentido. Eu questionava tudo. Por que eu como? Eu olhava pro meu pai assim, eu não conseguia ver meu pai como meu pai. Por que eu tenho que chamar esse homem de pai? Os meus irmãos brincando, foi muito doido. Caramba. Muito doido. Se questionava e tudo. E assim, o que eu tô passando para vocês, lógico que eu não vou conseguir passar o que eu senti. Lógico. Né? Porque conhecimento não se consegue ser transferido. Só a nível de palavras, e palavras não conseguem interpretar sentimento ou sensações, né? Mas foi doido olhar para meus irmãos e falar, cara, por que eu tenho que chamar meus irmãos de irmãos? Por que eles são meus irmãos? Porque meu nome é Marcelo. Doido. E eu comia assim, olhando pro nada, assim. Então foi uma... depois eu fui entender Eclesiastes, né? De verdade, a vida sem Cristo ela é em vão. Isso com meus 12 anos. Então, assim, eu vou dar um pulo aqui. Tá chegando na questão. Quando eu tava com, acho que 1999. Talvez Gabriel, tinha nascido eu sou de 78, eu posso falar. Isso, eu sou de 84. E aí, cara, a gente tinha uma ideia, o mundo tinha uma ideia que a ideia que se apregava no mundo, que o mundo não passaria do ano 2000. Né? Isso aí. Era o milênio, né? Virada do milênio. Né? Até 2000 chegarás. 2000 não passarás. Nostradamus, né? Uma profecia de Nostradamus. Eu concordo com ele, né? Porque até 3000 não é 2000. 2999. Eu também creio e espero que Cristo volte antes. Ele vem. Vem. Os sinais estão cada vez mais claros. Ele vem antes. E aí, cara, eu com aquele medo, então eu era um católico. Até então, nada de contato com a igreja evangélica. Não suportava crente. Mas aí você ia na católica? Eu ia na católica. Porque, de verdade, essa lacuna dos 12 anos ficou em mim ainda. Entendi. Entendeu? Ainda que não fosse algo com entendimento, eu buscava a resposta para essa dúvida que eu tive com 12 anos. Eu tô aqui para quê, de verdade? Entendi. Por quê? Será que morreu acaba mesmo? Não é possível, assim, sabe? Não é possível. Não tem nada além. Todo ser humano tem isso. Que se eu fizer alguma coisa de bom aqui, sim. Não é possível. Fiz tanta coisa boa e vou pro mesmo lugar que quem fez tanta coisa ruim. Pra onde onde tu vais, diferença tem do justo e do injusto. Claro que na antiga aliança. Mas eu, assim, de verdade, no meu interior, eu buscava resposta para essa indagação do meu ser. Eu acho que é a mesma indagação que Abraão teve para aceitar a proposta de sair de uma terra e ir para uma outra terra. Entendeu? Não, o que eu tenho não preenche meu vazio. Eu não tinha nada, entendeu? E na verdade nós não temos nada. Né? Jó diz assim, eu vim para o mundo nu e vou sair, todo mundo não tem nada. A gente usa essas coisas, né? Exato. Infelizmente está no tempo de amar as coisas. Não pode levar nada. Não tem como. Se quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Então, cara, eu era funkeiro e por muitas vezes eu tive livramento de morte no baile funk. E toda semana eu tinha um livramento de morte. Eu frequentava esses bailes de funk que cheguei na Baixada também. Todo baile funk eu tinha livramento de morte. Quando eu vi a morte de frente, como dizemos, né?
Eu falava assim, Senhor, se tu me der livramento agora, nunca mais eu volto. Na semana seguinte. Fazia voltava. Mas por que isso? Porque, na verdade, o ser humano ele pensa ser livre. Não é. Ele é dominado. Entendeu? O vício te domina. Eu tava lá de novo. E quando foi em 99, eu tive uma experiência que foi ameaçada de morte. E aí, cara, eu fiquei 3 dias na casa do meu pai. 3 dias na casa do meu pai. Fugindo, né? Se escondendo. Era aqui mesmo, em Petrópolis? Aqui mesmo. Eu nunca saí daqui, só para viajar, mas meu lugar sempre foi aqui. E eu creio que se eu tenho algo, no final eu vou falar o porquê. E por que eu citei Jeremias sendo voz, começando em Judá, mas alcançando a terra. Enfim, vou correr para também não ficar muito longo, porque é muita informação. Isso. Então, assim, eu na casa do meu pai, cara, e de repente eu ouvi um louvor na igreja, vou dizer, uma igreja pequena, sentido de templo, porque a igreja é o corpo de Cristo, ele é perfeito e glorioso. Aí cantando a canção assim, quero que valorize o que quero que aquilo correto. Só que aí novamente uma indagação no meu coração. Por isso que é profético que você citou Romanos 8. E eu falo assim, tá, mas o que eu tenho de valor? O que eu tenho em mim de valor? A questão não é o que eu tenho em mim de valor, mas o que ele pode fazer, né? Ele pode fazer de mim. Ele pode te dar valor através do que ele fez. Aí eu tenho valor. Isso aí. A partir do momento que eu sou comprado, aí a preço de sangue. Ele quer que tu valorize. Sim. Porque valor é uma coisa que não tem preço. Salmo já diz isso, né? Que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios, tomarei o cálice da salvação. Não tem nada, exatamente. Cara, não tem nada que a gente possa fazer que pode pagar. A única coisa é aceitar o que ele fez por nós e pronto. A graça, Paulo diz assim aos Coríntios, se eu não estiver enganado. Ele está discursando falando acerca da graça. E eu penso que para Paulo vai ser muito difícil ele querer falar de coisas muito mais fortes e não poder pelo público ouvinte dele, né? Entendi. E ele chega no ponto que ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os coríntios chegam ao entendimento, então quer dizer que quanto mais pecado eu tenho, mais graça é derramada para que ele pense, então eu vou pecar mais ainda para desfrutar dessa graça de uma forma mais intensa. Ele fala, não, irmão. Para a liberdade o Eterno me chamou. Permanecer, pois